casa divina. Cátedras y asadas no constituyen elementos de división humillante, sino más bien escalones jerárquicos para los diferentes compañeros de trabajo. El camino edificante se abre y se revela delante de todos. Aquí se abren surcos en la tierra productiva. Allí se manipulan libros para crear surcos de inteligencia. Mas el espíritu es el cimiento vivo de servicio que abraza a cualquiera de las dos. Los trabajadores se clasifican en diferentes posiciones, pero sin embargo, el campo a cultivar es uno solo. En realidad, nadie debe preocuparse con decoraciones y elegantes títulos, porque hay mucho trabajo en todos los sectores de acción dignificante, y en el resultado es siempre el fruto de la cooperación bien coordinada. Y por ese motivo, estamos de acuerdo con Pablo en que la mayor victoria del discípulo será de presentarse un día al Señor como un obrero aprobado. Y para reflexionar acerca de la lectura de hoy, mis hermanos, nos explica Emmanuel cómo hay muchos que desde los tiempos antiguos han tratado muchas maneras de presentarse para el concierto celestial, mientras que otros mantienen una lista de quejas y angustias para recitarlas al Señor con la esperanza de alcanzar méritos para un mundo futuro. Use usted un asadón para cultivar la tierra o un libro para cultivar su intelecto. La mejor manera de demostrar su posición es cooperar uno con otros, siendo simples trabajadores del trabajo divino. Y aunque estemos en diferentes categorías, recuerde que hay un solo terreno para cultivar. No os preocupéis por títulos ilustres. Escuchen a Pablo cuando dice: procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué envergonzarse. Y con estas palabras les voy a pedir que por favor cierren sus ojos. Vamos a elevar nuestro pensamiento al Padre y que por favor me acompañen en esta oración de apertura. Querido y amado Padre, hoy te damos las gracias por nuestra vida y por las infinitas bendiciones que tú nos das cada día. Gracias, Señor, por los momentos de alegría, pero también gracias por las dificultades que enfrentamos en esta nuestra jornada terrena. Sabemos que nuestro pasaje aquí en la tierra no es más que una oportunidad para rectificar nuestros equívocos, pero al igual también para volvernos hombres de bien y por el medio de nuestra misión esparcir tu amor y tu luz con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, vecinos y todos aquellos que cruzan nuestro camino. Gracias, Padre, por darnos el discernimiento para comprender y aceptar que aún estamos lejos de ser perfectos, pero también por darnos la certeza de que con tu tutoría, ayuda y apoyo, hemos de lograr el progreso que los espíritus tanto anhelan. Gracias por este día, Padre, y gracias por habernos permitido que estuviéramos hoy aquí reunidos en tu nombre. Gracias por nuestro trabajo y sustento. Gracias por nuestra salud física y mental. Gracias, Padre, por los buenos espíritus que siempre nos acompañan y por nuestro ángel de la guardia, que siempre está a nuestro lado.
Te pedimos en nombre de tu Hijo amado que tú bendigas a nuestros hermanos que aún no tienen el privilegio de entender y aceptar tu amor. Te rogamos por nuestros hermanos que sufren en el dolor, en la tristeza y que desafortunadamente todavía viven con los ojos vendados en el mundo material y en la oscuridad. Te pedimos, Padre, por los ancianos, por los órfanos, los encarcelados, por los que no tienen un hogar ni alimento, y también por los que están privados de buena salud. Te pedimos que tú nos ayudes a ser humildes y gratos, caridosos y pacientes, fuertes y fieles a ti. Te pedimos que tú nos dé el coraje para enfrentar cualquier prueba y fe para seguir adelante, confiados de que algún día estaremos contigo, celebrando nuestra victoria en el concierto celestial. Y por último, Padre, te pedimos que tú bendiga a nuestro hermano Marcelo, que nos trae la palabra de hoy. Que lo que vengamos a escuchar nos traiga el consuelo, el alivio, pero más que todo, que vengamos a dirigir tus enseñanzas para así ponerlas en práctica en cada día de nuestra existencia. Humildemente te agradecemos y te pedimos permiso para dar inicio a nuestro Evangelio en la mañana de hoy, porque así sea. Hermano, bienvenido. Buenos días, queridos hermanos, a todos que nos siguen aquí en Salón y por internet. Es una inmensa alegría tenermos tantos corazones cerca de nosotros y poder sentir esas dulces vibraciones de nuestro Divino Maestro Jesús. Es siempre muy importante aclarar a nuestros hermanos que vienen en búsqueda del Evangelio en español, lo que es legítimo en esa hora, pero en respeto a nuestros amorosos hermanos de la espiritualidad que nos sigue, que viene a traer un sentimiento, que viene a conducir nuestro pensamiento, que possamos hacer eso en portugués. Pero en respeto también a ustedes que aquí están, presentamos nuestro Evangelio en español. Así podemos atender a todos y si aún persigue la incomprensión o alguna duda, alguna palabra que no se comprende, por favor, vamos a buscar atender. Está bem? Dito isso, meus irmãos, vamos falar um pouco sobre esse capítulo que para nós tem uma representatividade muito grande, muito significativa, que é o capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é uma questão que nos faz refletir sobre por que o Cristo nos trouxe essa assertiva. Por que o Cristo nos falou que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Se nós tentarmos amesquinhar esse pensamento para comportar dentro do nosso entendimento, ou seja, se nós tentarmos sintetizar o que o Cristo nos tratou de dizer amorosamente, nós podemos dizer que para alcançar a plenitude, para termos todas as conquistas, todas as virtudes de natureza moral, nós não conseguiremos fazer isso em uma única existência. Os que estão aqui presentes no salão estão de acordo com essa linha filosófica? Para chegarmos à perfeição, é possível fazermos isso em uma única existência?
Então sejam bem-vindos ao Clube dos Reencarnacionistas. Porque esse é o preceito maior trazido pelo nosso Pai Celestial e que o Cristo amorosamente se debruçou para que nós pudéssemos trabalhar nossas possibilidades. E o Evangelho, obviamente Kardec, a espiritualidade, o Espírito da Verdade e todo o conjunto de espíritos que trabalharam nesse sentido, nos ajudam a entender dedicando um capítulo sobre isso. Só que nós teríamos aqui muitas vertentes. Se não me falha a memória, eu acho que é a quarta vez que eu venho falar sobre o capítulo 4. Aí a gente fica um pouco constrangido de ficar repetindo as coisas, né? E a gente tem um cuidado de procurar não fazer isso, né? Então nós pensamos, que sentido, como aproveitar em síntese, né? Porque falar em 45 minutos e 50 minutos um capítulo de uma complexidade dessa ordem, né, é mais do que o se vira nos 30, né? Então a gente procura trazer uma linha de condução que dentro dessa linha nós possamos lograr essa percepção do que podemos extrair de um capítulo tão valoroso como esse. E para nós, para nossa alegria, né, nós vamos tentar conduzir isso usando os recursos que nós conhecemos muito bem da nossa vida para alinhar com a ideia que os Espíritos nos trazem nesse capítulo. Prontos? Então vamos. Todos conhecem esse senhor? Eu dei uma dica ali para facilitar, né? Dei uma dica para facilitar, mas para aqueles que ainda não estão muito conectados com esse negócio de internet, porque isso é meio complicado mesmo, né? Às vezes é uma ferramenta que poucos sabem utilizar com destreza, com habilidade. Então, para quem não conhece, esse é o famoso Jeff Bezos. Que não é Bezo em espanhol, mas é Bezos de alguma origem que eu também não sei qual é, né? Esse senhor teve a aventura de criar uma das maiores potências do mundo do e-commerce e transformou um negócio num big negócio, num negócio do outro mundo, né? Então, para aqueles que não conhecem muito bem a história desse senhor, foi feito um artigo falando um pouquinho, resumindo um pouquinho da caminhada deles. E se vocês me permitem, eu vou trazer um pouquinho dessa caminhada para ver aonde nós conseguimos chegar com isso. Tá bem? Então, o artigo foi feito pelo senhor Juan Alberto Fernandes Delgado, e ele fala que o Jeff, somos íntimos, né? Então o Jeff, ele começou o negócio através de uma ideia, mas que não partiu necessariamente desse ponto, porque primeiro ele foi fazer engenharia, né? E depois ele começou a se acercar, a se ladear, né, se juntar de pessoas influentes, já com a percepção daquilo que ele podia alcançar mais adiante. Então, ele se envolveu com gentes importantes do Wall Street e ele então começou a pensar em algum tipo de negócio que poderia trazer para eles resultados significativos. E aí ele iniciou um site de vendas, ele criou um site de vendas chamado Cadabra.com, né? Que basicamente ele tinha livros, né? Ele vendia livros em um projeto que ele desembolsou, ele investiu $300 mil para começar, né? Muito bem. Ele depois, percebendo a tendência do mundo, né? Porque o visionário ele faz isso, ele olha muito mais adiante, né? Ele não olha para o momento apenas que está sendo vivido, ele olha para as tendências, o que vai acontecer no futuro. Então o que ele vislumbrou? Que o mundo se resumiria a uma coisa que eu costumo chamar de órgão vital. Vocês sabem o que é órgão vital? Já responderam, né? Órgão vital também é conhecido como smartphone. Aí vocês conhecem, né?
Então, ele vislumbrou que o mundo se resumiria a um smartphone. Alguém discorda disso? O mundo hoje não se resume a um smartphone? Não é o parceiro, não é o amigo, não é aquele que está presente em todas as horas? No banho, já criaram inclusive no momento do shower, já criaram um lugar que você pode botar o seu aparelhinho ali enquanto você toma banho. E ali você vai, mesmo tomando banho, se conectando. Jeff, nosso querido Jeff, percebeu isso. E aí ele pensou assim, se o mundo vai se restringir ou se resumir a vida na internet, então o meu negócio tem que estar na internet. E aí foi quando ele realmente mudou o mundo, mudou os conceitos, e ali então ele começou a deslanchar, e esse site, que era apenas dedicado a livros, passou então a ser uma ferramenta muito importante. Mas não bastou só isso. Olha a perspicácia dele, olha a visão dele. Ele percebia que uma tendência, não só do uso da internet, mas também no aproveitamento, na performance do negócio no que tange às buscas. Ou seja, quando você vai buscar alguma coisa, você digita lá o que você quer e o site ele coloca nas primeiras posições aqueles que estão bombando. Hoje em dia a gente sabe que isso tudo é pago, né? Mas ele, na época, o que ele fez? Ele mudou o nome para Amazon, começando com a letra A, porque a busca era feita em ordem alfabética. Olha que visão, né? Olha que interessante. E aí ele realmente alcançou um sucesso astronômico, né? Os números falam por si só, as visitas elas cresceram absurdamente e, enfim, ele passou a ter um patrimônio, né, exorbitante, que hoje nós temos uma empresa, não sei se dá para ver, eu não estou vendo, então vocês certamente não estão, né? Mas uma empresa que, segundo Bloomberg, em 2018, custava algo em torno de próximo a $1 bilhão. 900 e alguma coisa. É ou não é um caso de sucesso? É ou não é um exemplo de um homem exitoso? Sim ou não? Alguém tem dúvida que esse homem ele foi bem sucedido no que ele fez? Os números falam por si só. Acontece que muitas das vezes nós tomamos isso como referência e queremos ser bem-sucedidos. Se não com a magnitude de Jeff, mas pelo menos alguma coisa que nos aproxime desse sucesso, né? E aí pensamos numa série de negócios, uma série de possibilidades para também nos tornarmos bem-sucedidos na vida. Mas a pergunta que não quer calar, meus irmãos, o que é ser bem-sucedido? Já pararam para fazer essa questão? O que é ser exitoso? O que é ter sucesso? Antigamente, os mais novos sequer vão lembrar, né? Mas antigamente existia comerciais que falavam lá no Brasil, inclusive, um que eu me lembro muito bem, né? Hollywood, o sucesso, cigarro Hollywood. Quem fumasse Hollywood estava surfando, estava no cume da ola, ou seja, estava lá em cima, estava bombando, né? E aí o resultado era impressionante. O consumo de cigarro aumentou absurdamente, porque quem é o simples mortal que não quer ter sucesso? Não é isso, meus irmãos? Nós vivemos para ser fracassados? Ou vivemos para demonstrar que tudo que fazemos, senhora, aqui. Ou para demonstrar que tudo que fazemos, nós somos os melhores, nós somos o suprassumo daquilo que há de melhor
e esperamos o reconhecimento de tudo isso. Jeff Bezos, sei lá, Jeff Bezos, lo que seja, é um homem bem-sucedido segundo o conceito da visão material. Então, segundo o olhar material, a gente pode dizer que ele realmente é um homem bem-sucedido. Agora, o que é ser bem-sucedido segundo a visão espiritual? Será que aquilo que nós tanto almejamos, será que aquilo que nós tanto buscamos, será que aquilo que nos leva, que nos motiva a passar a vida inteira em busca, construindo, está rigorosamente alinhado com o nosso planejamento espiritual? Será que foi isso que realmente eu planejei quando eu estava me preparando no mundo espiritual? Vocês me permitiram fazer essa reflexão, porque no início eu perguntei a vocês, vocês vão se lembrar. Todos que estão aqui concordam que é impossível ser perfeito numa só existência? Lembra que eu perguntei isso? Vocês lembram a resposta? Sim! Então, se a resposta é sim, vocês são reencarnacionistas. E se são reencarnacionistas, tem como, mesmo que esquecido, né, e graças a Deus nós vamos ver por que é esquecido, mesmo que olvidado, vocês planejaram a sua existência. Cada um de nós trabalhou a possibilidade de ter um corpo físico, uma vida de relação com um conjunto de espíritos que irão caminhar ao longo de um determinado tempo, circunstâncias da vida, de trabalho, tudo isso foi devidamente planejado. E aí, a pergunta que não quer calar. Nós estamos cientes, convictos, seguros do que vem a ser exitoso ou bem-sucedido segundo essa visão, segundo esse planejamento, segundo a preparação que nos foi dada? Então, meus irmãos, a gente pede ajuda aos universitários. A gente pede ajuda a um espírito que esteve na Terra, na sua última existência, como o famoso médico Carlos Chagas. Nosso querido André Luiz, que utilizou esse pseudônimo para não ser reconhecido, né, sua história não ser reconhecida, mas que ali adiante ele mesmo revelou se tratar de ser esse homem, esse médico exitoso quando na vida encarnada, como médico. Né? Talvez nossos irmãos não conheçam a história de Carlos Chagas, mas se vocês pesquisarem nessa ferramenta, né, maravilhosa chamada internet, vocês vão conseguir saber um pouco mais sobre a vida desse médico no Brasil, Carlos Chagas. É a vida de André Luiz. Muito bem, nesse livro chamado Missionários da Luz, que eu faço sempre, eu dedico sempre alguns momentos de reflexão sobre isso. Ler é muito bom. Ler aumenta a nossa bagagem cultural, aumenta o nosso potencial de verbalizar. Vamos falar melhor, vamos usar palavras melhores. Isso vai aumentar o nosso cabedal de conhecimento, vai aumentar o nosso intelecto. Porém, estudar faz toda a diferença. Porque o estudo te permite a compreensão do sentido das palavras. O que o pensamento, o que o autor está querendo dizer com aquelas palavras. E o estudo, então, meus irmãos, tem esse papel de nos penetrar, de permitir com que a gente mergulhe no pensamento. Então, nesse livro, André Luiz, lá no capítulo 12, ele traz aclarações muito significativas
capítulo 12 se chama Preparação de Experiências. E aí, se vocês me permitem, é onde nós iremos nos debruçar, iremos nos aprofundar no sentido do que vem a ser bem-sucedido ou exitoso, segundo a visão espiritual. Ok? Então, uma conversação que André Luiz está tendo lá em um dos pavilhões da comunidade Não Solar, da colônia Não Solar, onde eles estão, André Luiz está aprendendo um conjunto, recebendo um conjunto de informações. Ele está numa conversação muito animada e ele diz que Manassés, um dos orientadores, estava trazendo informações muito seguras. Por que nós fazemos questão de ressaltar, de destacar a importância dos estudos? O que André Luiz fez ao longo de muitos anos na espiritualidade foi adotar as fileiras estudantis, as salas de estudos, para poder entender todo o processo que aconteceu ao longo da sua, principalmente, última caminhada na Terra, como já dissemos. Então ele recorreu aos corações generosos que se dedicavam a explicar a ele todo esse processo que se desenrola, que se desenvolve ao longo da nossa preparação. Então ele colhia essas informações como um sedento, como que alguém que tivesse andando por um deserto ao longo de muito tempo e visse diante dos seus olhos um oásis, uma possibilidade de beber dessa fonte límpida. E é isso, meus irmãos, me perdoem, que os espíritos se ressentem de nós. Nós não temos essa mesma sede. Nós não temos essa mesma sede. Nós não buscamos as fileiras acadêmicas da espiritualidade para entendermos melhor o que somos, o que estamos fazendo e para onde vamos. Nós não temos essa mesma sede. E isso eles lamentam por nós, porque eles sabem o quanto estamos perdendo tempo. Mas enfim, essas valorosos ensinamentos faz com que eles consigam então ter um discurso, uma conversação sobre um irmão, um companheiro que se apresentou até eles com um projeto encarnatório. É o querido irmão Silvério, que está se preparando para uma nova existência. Então, na conversa que eles estão tendo, Manassés explica a André Luiz, a razão desse querido irmão e buscá-lo para que eles, então, falassem um pouco sobre o projeto encarnatório dele. E é isso que muito nos interessa. Na conversação, perdão, acho que eu voltei, né? Ok. Na conversação, Manassés percebe que Silvério chega meio que dúbio, recalcitrante, ou seja, meio que inseguro, o que é muito comum com qualquer um que vai encarnar. Meus irmãos, se nós temos receio da morte ou do desencarne, estejam seguros do que eu vou dizer agora. Estejam certíssimos do que eu vou dizer agora, porque é a mais pura verdade. Não dita por mim, mas dita por aqueles que nos auxiliam. Desencarnar é infinitamente mais fácil do que encarnar. O desencarne é a liberdade, é a soltura, é o alvará de liberdade que o espírito tem. Ele sai de um pântano de lama para poder gozar de toda a sua liberdade. Então olha só que coisa interessante. O espírito, quando vai encarnar, ele sofre muito mais. E ele é muito mais acolhido, porque os irmãos sabem o quanto isso é necessário, o quanto isso é importante. Então o que Manassés diz, Não se deixe dominar por impressões negativas. O problema do renascimento não é tão complicado assim, não é tão difícil. Naturalmente exigem valor e boas disposições. Então, um projeto que se inicia
ele exige de nós uma determinação naquilo que a gente quer alcançar. E aí a conversação segue, né? O Silvério diz, né, não obstante, temo contrair novas dívidas, ao invés de pagar o que eu já trago de mais antigo. E resulta de ser uma pena muito grande, né, a experiência, visto que a encarnação tem um processo fisiológico muito natural, que é o esquecimento. Então, o ouvido do passado, ele é um processo natural, fisiológico daqueles que encarnam. E é muito interessante a gente ouvir, ou dos que não compreendem, ou dos que não acreditam, ou daqueles que não se dedicam muito ao estudo. Que, muito bem, se reencarnação existe, por que então que eu não me lembro? Por que isso então não está tão claro? O que eu fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer? E essa resposta Manassés dá com brilhantismo. Ele diz, seria muito mais difícil triunfar recordando. E é verdade. E é verdade. Aqui, por qualquer situaçãozinha que ocorre, por qualquer coisa mínima que seja, a gente já não fica suscetível? A gente não se melindra? A gente costuma dizer, né, que as crianças elas ficam de mal. Logo acaba, logo estão bem. Mas fazem beicinho, né, e não querem mais falar. Não falam mais comigo. Não é isso? Comportamento esse que se repete estranhamente em alguns adultos, porque se sentem afetados. Não quero que fale, não fala comigo. Ok. É um direito, mas, veja bem, isso porque a gente sabe o que o outro fez naquele momento. Imaginem se nós lembrássemos do que fizemos ao longo de inúmeras e inúmeras existências. Vocês imaginam o estrago que isso faria? Então o Manassés fala exatamente isso. Ele deixa muito claro que se nós tivéssemos virtudes, né, e realizações belas, para que estaríamos na Terra? Já teríamos a conquista. Então, lembrar das coisas boas que eu fiz, isso não ajudaria muito, não teria muita serventia. E se apenas possuíssemos, se apenas lembrássemos das chagas, daquilo que foi difícil, doloroso, isso criaria em nós uma grande dificuldade. Então está explicado o porquê da misericórdia de Deus que nós olvidamos do nosso passado. Está claro para vocês isso? Quem não concordar, no final a gente pode conversar, tá bom? Então, ele percebeu que Manassés estava sendo otimista, estava ajudando, e disse então que iria confiar na ajuda, nos recursos que seriam dispensados a ele. Então, modificando o tom de voz, ele mudou um pouco de assunto. E ele perguntou se o modelo do corpo dele estava pronto. Isso é uma outra coisa muito interessante. O tipo, a forma, né, o carro que nós iremos dirigir na próxima existência. Então, os espíritos que já têm consciência disso, eles se preocupam com o carro que vão ter que dirigir. Obviamente, né, se nós perguntarmos aqui, quem gostaria de pilotar uma Ferrari? Não precisa levantar a mão não, né? Eu levanto por vocês. Que delícia! Né? Uma coisa maravilhosa. Porém, uma Ferrari seduz. O cara pode ser mais feio do mundo, mas se ele está com uma Ferrari, alguém vai olhar para ele. Se uno está manejando uma Ferrari por la calle, una,
uma muchachita ou muchachita, que rico, que moço. Então seduz, meus irmãos. Assim como o carro fisiológico, a roupa que nós vamos usar quando nós mergulharmos. Se as formas forem embelezadas, dificílimo é a tarefa do Espírito. Dificílima será a tarefa do Espírito. E aí, é nesse ponto que a conversação, então, se é conduzida. Né? Manassés diz que o projeto deve estar pronto no dia seguinte, e ele fala sobre esse modelo, esse corpo que será, então, produzido, moldado para as necessidades do Silvério. E ele indica, então, que o Silvério terá problemas em uma de suas pernas. Já começa essa questão a tornar um certo conflito para nós. Porque quando nós descobrimos que estamos grávidos, estamos embaraçados, qual a primeira coisa que a gente quer? Ou até mesmo qual a primeira coisa que a gente fala? Que venha com tudo perfeito, tudo funcionando, todos os itens de série, né? Tudo bonito, tudo belo. Isso é o que nós esperamos. Certo ou errado? Porém, olha a visão de quem está do outro lado. A visão de quem está do outro lado é segundo aquilo que ele precisa reparar. Aquilo que ele precisa experimentar. Então, se ele for pedir algo de muito embelezamento, ele terá dificuldade. Então, ele concorda que ele precisa se defender de certas tentações de natureza inferior. E a enfermidade na perna seria um antídoto para a vaidade, que é, né, algo que realmente coloca um espírito em condição de sofrimento ao longo de sua caminhada na Terra. Percebam a lucidez desse espírito. Percebam o que isso realmente representa para ele quando ele entende o seu compromisso, quando ele entende o que ele quer fazer. Se nós olharmos para o mundo nos dias de hoje, nós vamos ver uma busca desenfreada pela beleza, pela plasticidade, pelas formas mais encantadoras. É muito comum a gente observar isso nos dias de hoje. Como um entendimento de que isso é ser bem-sucedido. Por isso que nós buscamos tantos recursos financeiros para possibilitar aquilo que nós queremos transformar em sucesso, em exitoso. E aí, observem que ele traz algumas considerações, né? Manassés diz muito bem. E aí ele diz assim, outra coisa muito importante que vale a gente destacar. Ele pergunta: quanto tempo será concedido para a minha próxima existência? Vocês sabiam disso? Que nós encarnamos com um tempo determinado? Sabiam disso? Para os que não sabiam, aí está. Né? E Manassés responde: 70 anos. O que isso representa? Nós temos um projeto de vida para um determinado tempo. Mas como um dos legados de Deus para nós, uma das heranças que Deus nos deixa, chama-se livre albedrio, livre-arbítrio. Então o que a gente faz? A gente faz o que a gente bem quer da nossa vida. A gente utiliza os recursos da forma como a gente bem quer. Eu costumo dizer para o meu filho que ele não nos ouça. Ele certamente não está vendo a gente pela internet, porque ele não se liga nesse negócio de internet, né? Para não dizer o contrário. Então que ele não nos ouça.
que a nossa conversa caminha sempre na seguinte direção. Tudo bem com você? Nem tinha te percebido aí. A nossa conversa caminha sempre na seguinte direção. Qualquer coisa que a gente faça hoje, agora, com o nosso corpo, isso não só reflete no futuro, no amanhã, mas principalmente afeta diretamente aquilo que nós planejamos. Isso, meus irmãos, foi uma das dores que André Luiz nos revela no livro Nosso Lar, uma das dores que André Luiz percebeu o ato de suicídio dele perante a sua existência com todos os desmandos, que o fez chegar na condição de suicida. Então, esse prazo, esse tempo de vida, é para que a gente aproveite ele da melhor maneira possível. Que a gente viva 70 para mais. Qualquer déficit, qualquer diminuição, qualquer decréscimo nisso, vai recair como responsabilidade sobre o espírito. Qualquer coisa que diminua o prazo da nossa presente existência, nós vamos ter que responder moralmente sobre isso. E aí, Manassés disse, pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar posse no plano físico, não regresse aqui, ou seja, trate de não voltar ao mundo espiritual antes dos 70 anos. Ou seja, trate de cumprir com o seu projeto. Porque aqueles que cumprem, ele diz, na gloriosa condição de completista. Já ouviram essa palavra? Completista? Ou seja, essa palavra é utilizada como uma forma de nós entendermos o que vem a ser algo que se aproxime muito de completar um projeto que foi designado, que foi acordado, que foi tratado, para que o espírito então goze, desfrute dessa aventura de poder concluir bem o seu projeto de caminhada, né? André Luiz, perdão, opa aí, ó. Ô dedinho. Pode me ajudar aí, Cris, por favor? Valeu, Cris. Então. Aí André Luiz pergunta, amigo, o que significa isso, né? Manassés nos conta amorosamente. Agora o negócio perturbou de vez, tá? Não tá andando, não tá nada. O que eu fiz aqui? Eu dou muito trabalho, eu sei também. A eles e a vocês. Então ele diz que é o título que é designado aos irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferece. Em geral, quase todos nós, ao regressar à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes, desperdiçando as forças físicas. Caminhamos, perambulamos por aqui, está se referindo ao plano terrestre, fazendo algo útil para nós e para os demais, porém, às vezes, desprezamos 50, 60, 70 e com frequência até mais das nossas possibilidades. Meus irmãos, vocês têm noção do que vem a ser isso? Você desperdiçar 50, 60, 70% de suas possibilidades. Você jogar metade. Vamos ficar nos 50, para ninguém sair deprimido daqui. 50 tá bom para você? Fechamos com 50? Senão vamos ter que botar de plantão psicólogo ali. 50%. Desperdiçar metade da sua vida com coisas que não te levam a lugar nenhum.
É isso. A cara de vocês é a mesma que a minha. Fazemos isso de uma forma até compreensiva pelo nosso Pai Celestial, até o momento que nós ignoramos, até o ponto que somos ignorantes. No momento que nós tomamos conhecimento disso, e aí agora vocês estão lascados, né? Agora vocês tomaram conhecimento. Viu quem mandou vir? Se estivesse no churrasco agora, na praia, que dá para pegar um solzinho, não teriam conhecimento disso. Então, para quem tem conhecimento, lá no Evangelho tem: muito será cobrado a quem muito foi dado. Né? Por que isso? Severo, pai, castiga. Não. Por uma razão muito simples. Uma vez que você, ao invés de ir para a escola para aprender, você vai à escola por conta do cardápio, né, do que a escola oferece, ou para ficar lá com seus amigos, né, matando o tempo de aula, ok. É um direito que você tem. É um direito que você tem de fazer. Acontece é que você vai ver os seus amigos que levaram a sério o estudo passando de série, seguindo adiante, indo embora. Isso acontece, a mesmíssima coisa acontece conosco. Nós vamos ver aqueles seres queridos que nós muito amamos irem embora, como foi o caso da mãe do nosso querido André Luiz. Ela foi embora. Porém, ela não olvidou o seu filho. Ela não deixou de interceder sobre. O que muito nos emociona. Porque os corações que verdadeiramente aproveitam, os que são completistas, os que entendem, os que são bem-sucedidos em sua caminhada, ganham em inteligência e sentimento. E não se esquecem dos que ficam para trás. Por isso é que é muito importante a gente entender isso, né? Nós utilizamos a nossa máquina, o nosso veículo carnal, de maneira ainda muito, muito equivocada. Uma expressão que aqui no Evangelho às segundas-feiras nós estamos repetindo muito, né? Entorpecidos. Como que uma visão falseada do que representa estar num mundo como esse, de estar num projeto de caminhada como esse. E aí, vamos dando mais uma acelerada, né? O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, lembra da leitura da nossa querida irmã do Pão Nosso, sobre obreiros? O que Emmanuel fala? Né? Que o valor de um espírito está na sua capacidade de obrar. Aquilo que ele representa em termos de produtividade, principalmente para o outro. Então, o trabalhador leal e produtivo pode escolher à vontade o corpo futuro. Ou seja, ele ganha uma condição completamente diferenciada dos irmãos comuns de caminhada que não estão atentos a isso e que não trabalham para esse processo se estabelecer. Nós, hoje, sofremos muito mais pelas necessidades provacionais e expiatórias do que propriamente de ter o mérito de chegar e dizer assim: eu quero assim, eu quero assado, porque me vejo em condições disso. André Luiz revela que o que ele acabou de receber provocava nele um impacto muito grande. Porque naquele momento ele reconhecia o que ele tinha feito, ou o que ele, melhor dizendo, deixou de fazer ao longo de sua última existência. E é o que a gente observa na grande maioria dos espíritos que nós atendemos no processo de atendimento fraterno aos espíritos.
é ele chegar na condição de sofredor, narrando exatamente as dificuldades que ele encontrou e o que obteve como consequência disso no mundo espiritual. Todas essas informações, meus irmãos, são valiosas demais para nós. Cada um aqui pode fazer o que quiser com ela quando sair dessa porta. Mas eu volto a dizer, o compromisso que a gente assume conosco mesmo e com o nosso amigo espiritual, à medida que a gente toma conhecimento, é muito grande. Porque a partir de agora, qualquer coisa que eu faça tem uma repercussão ainda maior. Então ele diz, né, que recordei então dos abusos de todo tipo aos que se entregam às criaturas humanas, em todos os países, doutrinas e situações, complicando o caminho evolutivo, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da vida, da existência material. E é verdade, nós nos apegamos às situações mais pueris, as situações mais, desculpem, pode ter muita representatividade para nós naquele momento, mas são tolas, porque se nós não podemos levar como bagagem, como patrimônio espiritual, não nos serve para nada. E olha quanta coisa aqui na Terra a gente valoriza, que não nos servem para nada. Tomem sempre essas palavras, não como um discurso moralista, porque esse não é o papel da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem o condão de aplicar, de apontar dedos e dizer para o outro aquilo que ele deve ou não fazer. Mas a doutrina espírita faz uma coisa belíssima para cada um de nós. Nos colocar consciente das nossas necessidades. Isso é o que o espírito pode dizer. Graças a Deus, Senhor, bendita seja essa doutrina. Porque eu estou diante de possibilidades de compreender coisas que até então eu não compreendia. Sabe por quê? Por uma só razão. Com todo respeito, toda religião é valiosíssima, tem o seu valor, porque ela nos aproxima a Deus. Mas a religião que fica só presa ao pé da letra, que fica presa apenas à palavra, não ajuda o espírito a entender o que ele precisa fazer com aquela informação, o que ele consegue aplicar isso no seu dia a dia. Como instrumentalizar isso, como operar isso na minha vida. E os espíritos falaram para nós: vocês precisam falar de reencarnação o maior número de vezes possíveis para que nossos irmãos de caminhada valorizem o feito ou o hecho de ter um corpo na presente existência. A fila dos que pedem no mundo espiritual uma oportunidade é gigantesca. E essa é a reflexão. E nós, o que estamos fazendo da presente oportunidade que temos. Então o André Luiz fala tudo isso para nós e nos traz todas essas informações. Manassés também traz os seus equívocos, o quanto ele está se preparando para tudo isso. E nós podemos dizer que, passando um pouquinho mais por conta do nosso tempo, né? Mas a reflexão é que Manassés traz que nenhum dos que ele viu partir, não obstante dos seus méritos, eles buscaram formas irrepreensíveis, buscaram corpos, né, na condição de colocar-lhes de uma maneira diferenciada. Eles buscaram formas que pudessem, apresentações físicas, que pudessem disfarçar a grandeza, a sublimidade dos seus sentimentos, de sua moralidade. Ou seja, olha só que belo, gente, olha que profundo. Eles preferiram se disfarçar entre nós
como um simples mortal ou como alguém de característica feia. Por exemplo, muito à vontade de dizer, nosso Chico, né? Nosso Chico era feio, porque ele mesmo dizia e se assumia como uma pessoa fisicamente feia. Outra vez, certa feita, perguntaram ao Chico, Chico, por que você usa peruca, né? E gorro, né? Um capzinho. Sim. Ele dizia, eu não quero afetar meus irmãos, molestar meus irmãos com a minha feiura. Eu quero me apresentar dignamente para que meus irmãos não se espantem de mim. Olha só. Olha só. E isso faz a gente pensar justamente nas nossas escolhas de vida, né? Às vezes a gente quer estar num palco iluminado, às vezes a gente quer receber preferências, às vezes a gente quer destaque, às vezes a gente quer dizer que a gente é melhor naquilo que faz e quer que as pessoas reconheçam. E a gente esquece que o glorioso, que o verdadeiro se apresenta resplandecente diante dos olhos de Deus, não dos homens. Geralmente são esquecidos. E ainda reportando ao nosso doce Chico, ele prenunciou, foi uma concessão divina para ele por tantos méritos. Ele quis desencarnar num dia onde os brasileiros estariam plenos de felicidade. E o seu desencarne passasse desapercebido. Vocês sabem qual o dia que Chico desencarnou? O dia que o Brasil foi campeão mundial. Em 2002. Percebem, meus irmãos? A gente pode ficar por aqui na nossa conversa, porque essa pergunta não vai calar. Né? Falar no Evangelho, no seu capítulo, e alguém pode dizer assim, pô, mas o negócio não era sobre o Evangelho? A gente veio aqui por conta do Evangelho. Não saímos uma palavra do Evangelho. Não saímos uma vírgula do Evangelho. Mas se nós nos detivermos na letra do Evangelho e não extrairmos o conteúdo do Evangelho, nós vamos sair daqui, como diz Emmanuel, páginas mortas. Porque não vamos saber o que fazer do material que nós recebemos. Então está aí a informação, um resumo do que a gente conversou durante toda a nossa manhã. E fica para nós essa última reflexão. O que representa verdadeiramente, na caminhada de um espírito, um resultado exitoso? Ser bem-sucedido é um desejo seu ser verdadeiramente reconhecido pelos homens ou por todos aqueles que trabalharam para que a sua vida, sua presente existência aqui na Terra, fosse realmente bem compreendida e bem existencialmente falada, bem vivida. Convido a vocês a irem para casa com essa reflexão. Se assim os fizerem, seguramente a espiritualidade amiga estará regozijando-se por essas valorosas conquistas de natureza refletiva, do pensamento, e que as bênçãos de Deus envolvam cada coração, fortalecendo e ampliando o nosso horizonte de forças, de determinação, de boas resoluções, para, se ainda não termos condições de sermos completistas, para sermos, pelo menos, esforçados, como aprendizes do Cristo. Muita paz, meus irmãos. Que Deus vos abençoe.
Louvado seja o fulgurante raio de luz que advém do Senhor Jesus. Graças a Deus. Filhos queridos, por misericórdia de Deus, me é concedida a possibilidade da doce e nobre tarefa de trazer aos vossos corações, em forma de oração, palavras de conforto, de esperança, de fé e de crença, meus irmãos. Crença no porvir, crença em todas as exortações que o Cristo nos trouxe amorosamente. Em minha existência pela Terra, fui tratada equivocadamente como uma santa, porque a percepção humana de santidade se faz de forma deverasmente distorcida. Porque santidade, em verdade, é o ato nobre de servir ao Pai Celestial, de trabalhar em sua vinha e de ter no outro o recanto para disseminar a semente do amor. Não sou santo, e minha existência na Terra me possibilitou compreender claramente que as lutas, que as adversidades, que as vicissitudes da vida tratam de enobrecer o homem. Ah, filhos do amor divino, a nova era a chegar. A nova era que diz respeito às transformações, às mudanças, o extravasar do que há de melhor no ser, a centelha divina que trazemos em nossos corações. Ah, como é raro vermos expressões dessa ordem, dessa magnitude. Como, por exemplo, do nosso querido irmão Francisco, a quem pude caminhar ao seu lado. Ah, corações, quão belo no regresso de nossa verdadeira pátria é recebermos o abraço, é recebermos o calor balsamizante do nosso doce Rabi da Galileia. E é por isso que, equivocadamente, meus irmãos, o olhar humano, com suas limitações, nos vem de maneira muito longínqua. O que ainda necessitamos desenvolver em cada um de nós. A permissão do Pai, do amoroso Cristo, é para que eu vos encoraje a caminhar nesse vale de sombras, doando o que cada um de vós tem de melhor nos vossos corações. E assim
como uma verdadeira, como um hino, uma sinfonia. Vossos atos se afinizam e se articulam com as vibrações dos anjos, construindo as mais belas emanações. E assim me despeço com um fulgurante raio de luz que advém do Senhor Jesus. Clara dos Anjos, Irmã Clara, graças a Deus.